nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, graça e paz. Amém. Deixa eu perguntar de novo, porque se o pessoal de casa tiver igual a vocês aqui, eu vou de novo. Queridos, graça e paz. Amém. Melhorou na sua casa aí também? Graça e paz. Eu gostaria que você fizesse mais uma oração. Nós oramos muito, né? Mas eu gostaria que você fizesse mais uma. E eu gostaria de pedir à igreja aqui que andasse um pouquinho e intercedesse por essa palavra e pedisse ao Senhor que essa palavra vá ao encontro dos corações que estão precisando, a corações abertos, a corações escancarados, dizendo: fala, Senhor, comigo. E você vai levantar a sua voz na sua casa. Você vai orar pela multimídia. Multimídia, hoje, se cair a internet, você não assiste o culto. Quando a gente vem para a igreja, não tem trânsito, não tem nada, o trânsito está todo na internet, se é que você me entende. Isso quer dizer o seguinte: muitas igrejas estão transmitindo agora, e glória a Deus por isso. Muitos membros estão assistindo agora. A internet mundial não estava preparada para isso, mas o Senhor vai criar agora aí o que precisa para que você assista em casa do início ao fim, com tranquilidade. E o Senhor vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, queremos te louvar. Te agradecer. É tempo de guerra. É tempo de guerra, é tempo de intercessão, é tempo da igreja do Senhor se levantar, é tempo de pessoas serem alcançadas para o Senhor, é tempo dos desviados voltarem para o Senhor, é tempo de guerra, queridos. Levante a sua voz aí onde você está, ore por mim, enche esse púlpito de poder, ministre sobre minha vida, que o Senhor fale através de mim, e essa palavra atinja o seu coração nesta noite, atinja o coração da sua casa, atinja o coração da sua família, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Pode se assentar. Abre sua Bíblia em Gênesis 25, de 19 a 24. Põe na tela aí. Galera do multimídia abençoada. Gênesis 25, de 19 a 24. Diz assim: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Queridos, eu confesso que preparar essa palavra foi difícil. Foi difícil porque a verdade é que os tempos que nós estamos vivendo, a minha opinião é que as pessoas que estão buscando ao Senhor nas suas casas, em oração, lendo a palavra, os próprios tempos, na minha opinião, falam mais do que qualquer sermão. Eu não acho que um sermão vai falar mais para você que está se dedicando à palavra, e essa igreja está fazendo campanha de Daniel, e está orando, e você vê nos grupos as coisas acontecendo, e queridos, Deus está falando com cada um individualmente que tem buscado ao Senhor. Logo, esses tempos, é difícil que um sermão fale mais do que o Senhor já tem falado ao seu coração.
Então, de qualquer forma, eu venho aqui compartilhar, porque essa palavra pode somar ao que Deus já tem te falado, ou ela pode falar para você que está se sentindo sem força, sem vigor, não entende o que está acontecendo. Meu desejo é que essa palavra chegue ao profundo do seu coração. Dizem que toda criança passa pela fase dos porquês. E alguns são mais acentuados do que o outro. Estudiosos, inclusive, dizem a fase dos porquês na infância é extremamente importante. Crianças em condições normais, saudáveis, com suas faculdades em ordem, elas precisam passar pela fase do porquê, porque isso ajuda ela a preencher lacunas, vazios. Crianças são esponjinhas vazias, são potinhos vazios que estão recebendo informações. Então, quando a criança ela está na fase dos porquês, o que ela vai fazendo? Eu estava lendo um artigo sobre isso. A criança transforma a nossa resposta em imagens e elas vão subindo, vão sendo carregadas para a sua memória. E assim ela vai construindo coisas, ela vai construindo conceitos, só que eles ainda estão desconectados. Por que as crianças, elas emendam um porquê no outro? Porque quando nós respondemos, ela carrega aquela imagem do jeito que ela processou, e ela carrega isso para a sua memória, e ela manda na sequência um novo porquê. Aí você vai e responde. Ela carrega uma nova imagem na sua memória. Aí ela pergunta, por quê? As informações não estão conectadas ainda porque é uma criança, ela não tem visão de contexto, ela não tem visão da vida, ela não consegue enxergar além da sua própria vida, além do seu próprio contexto familiar, escolar, brincadeiras, futebol, seja lá o que for. Isaac, por exemplo, Amanda teve uma fase do porquê bem leve, passou mais tranquila, né? Agora Isaac, irmãos, era o seguinte, para ele parar nos porquês, demorava. Aí era o seguinte, ou ele parava quando se sentia satisfeito, ou quando eu não aguentava mais. Eu falava, pelo amor de Deus, Isaac, dá um tempo aí, eu não aguento mais responder, e me ajuda nisso. E queridos, os porquês às vezes sequer fazem sentido das crianças. Por quê? Por causa disso, por causa da inocência, por causa da ingenuidade, por causa da falta de construção de um contexto todo. Então, qual é o meu papel como pai? Entender. Ele é uma criança. Ele é um menino, ele está construindo o seu ser, o seu intelecto, ele está se desenvolvendo, ele está crescendo. Então saem uns porquês que não tem nada a ver, que não tem resposta. Mas aí então, como pai, eu faço um carinho no filho, eu falo, filho, chega desse assunto e vamos em frente. Queridos, onde eu quero chegar com isso? Na infância nós entramos nos porquês. Essa fase, nós saímos dessa fase, então a vida adulta chega, ou a adolescência, e não importa qual é a fase, mas depois que a gente sai da fase dos porquês, os porquês não saem de nós. Os porquês geralmente eles estão associados a situações difíceis da nossa vida, aquelas situações que nós não aceitamos bem, aquelas situações que nos entristecem demais, aquelas situações que nos chocam. E aí você pergunta, mas por quê? Vem lá do interior, do mais íntimo do seu coração e da sua alma, e você fica pensando, mas por quê? Mas por que você precisa de respostas? São dores, são dúvidas, são conflitos. O tema da nossa mensagem essa noite é a pergunta de Rebeca diante do que estava acontecendo com ela. O tema da nossa mensagem é: por que está nos acontecendo isso? Que tempos doidos são esses que estamos vivendo? O que está acontecendo no mundo? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tantas incertezas? Por que tantas mudanças? Não somos capazes de acompanhar as mudanças que fazem hoje. Quando demoramos 30 dias para alcançá-las, já mudaram de novo mais 3 vezes. Que mundo é esse?
Que mundo é esse que estamos vivendo? Por que está nos acontecendo isso? Deixa eu explicar para você a história desse texto. Esse texto conta que Rebeca tinha um problema. E Isaac ora por sua mulher. Ela vai lá falar com o Senhor. E aqui já tem uma palavra rápida, não é o foco da nossa palavra, mas aqui já é uma palavra para você, homem. Quem orou por Rebeca foi Isaac. Homens, orem por suas esposas. Orem por suas esposas. Deus ouviu a oração de Isaac, respondeu a sua oração e Rebeca engravidou, queridos. Era uma mulher infértil, era uma mulher que não tinha o seu ventre produtivo, não poderia ter filhos, e Deus ouviu a oração de Isaac, tinha que fazer dele uma grande nação, essa era a sua promessa, era a sua palavra. Deus o ouve e Rebeca engravida. Mas olha que interessante, quando o texto diz que sua mulher engravidou, a sequência, o versículo seguinte parece meio desconectado. Já diz assim, depois da gravidez dela, diz assim: os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Como não tem uma narração aqui, foram omitidos alguns detalhes, isso nos permite imaginar coisas agora. Deus trabalha o sobrenatural dele, nós vemos isso em toda a história, ele trabalha o sobrenatural dentro do natural. Então a gravidez de Rebeca não está narrada aqui, isso nos dá uma liberdade para imaginar, mas é uma gravidez normal, como de qualquer outra mulher. Ela é engravida de Isaac, e há dentro dela 2 embriões, e esses embriões, é muito comum, a mulher nem sente que está grávida, vai descobrir que está grávida lá no 2º mês, no 3º mês, ciclos e tal, e ela hoje tem as formas, acredito, não sei como é que era naquela época, mas o fato é que ela nem sabe muitas vezes, enquanto é um embrião, que ela está grávida. E aí, Rebeca, o embrião, ele geralmente, ele fica no ventre da mulher por até 8 semanas, 2 meses, e a próxima fase do embrião é o feto. E quando ele se torna um feto, é quando já começam a aparecer os braços, as pernas, os dedinhos vão começar a crescer, e Rebeca está nesse processo de gravidez, estamos imaginando uma gravidez normal. E então, em algum momento dessa gravidez, e a gente não sabe que momento é esse, a palavra do Senhor, no momento em que esses fetos têm condições de que a palavra declarada do Senhor se concretize, algo começa a acontecer no ventre de Rebeca. Preste atenção nisso, isso é outra mensagem para nós. As palavras declaradas do Senhor sobre nossa vida, para elas nos alcançar, nós precisamos estar no ponto certo, nós precisamos estar no momento certo. Aqueles fetos, aqueles bebês ali no ventre, eles não eram ainda povos inimigos até que eles fossem capazes de representar a inimizade entre 2 povos. Portanto, queridos, a palavra do Senhor se manifestará na minha e na sua vida, quando nós estivermos prontos para que essa palavra se concretize em nós e sobre nós. E aí eu me lembro da gravidez da Andiara. Ela ficou grávida 3 vezes, né? E é engraçado porque grávidas se juntam, elas vão conversar sobre as barrigas, elas vão conversar se a barriga de uma está mole ou está dura. Elas têm lá, e eu participei muito dessas conversas com as amigas dela, isso acho que é comum entre elas conversam sobre o que está acontecendo, se enjoa, se não enjoa. Mas eu me lembro de, no final, a Diara teve 3 gravidez muito boas, tranquilas, tirando um problema que aconteceu com a Amanda no 7º mês de gravidez. A Amanda é um milagre do Senhor. E aí eu me lembro da Diara reclamar no final assim da gravidez: ai, não tenho posição para dormir, eu não tenho
eu viro de um lado, dói, até falar de trocar de colchão, elas falam nessa hora, colchão é bom, mas elas querem até trocar de colchão, não acha posição no final da gravidez, não consegue dormir, dói coluna, está tudo complicado. Vamos imaginar a Rebeca agora, isso é a história da Andiara, e eu lembro de outras amigas dela, ele empurra minhas costelas, umas observações assim, é assim mesmo, Cida? Aí, é assim? Então não é só com a minha não, né? Eu lembro das amigas falando a mesma coisa. É assim, Adriana? Empurra a costela e machuca, né, Ju? É assim? E agora vamos voltar para Rebeca. Vamos continuar imaginando essa gravidez de Rebeca. Em algum momento que esses fetos estão crescendo, desenvolvendo braços e pernas, o Senhor diz que ali há dois povos, eles são inimigos, eles se separam desde o ventre, e em algum momento do crescimento dessas crianças no ventre, essa palavra recai sobre aqueles bebês, e aqueles bebês começam a brigar. Eram dois. Minha mulher reclamava da coluna, das costelas, quando com um, eram dois. E eram dois bebês que não representavam dois filhos, representavam duas nações inimigas. Consegue imaginar a revolução no ventre de Rebeca, o que estava acontecendo? Aqueles bebês vão crescendo e a representação da definição de Deus está ali dentro daquele ventre, e Rebeca desesperada diz: o que está me acontecendo? Por que está me acontecendo isso? E preste atenção, queridos, Rebeca foi consultar o Senhor. Assim como eu falei no início, maridos, orem por suas esposas. Esposas, você tem obrigação de orar, independente do seu marido orando por você ou não. Quem foi lá na hora desse porquê? Foi Rebeca. A vida de oração, ela é conjunta. Talvez Isaac estava orando por ela. Talvez Isaac estava vendo a agonia de Rebeca nessa gravidez. Chutes para todos os lados, soco para todos os lados. E a pergunta que está na versão NVI que eu li, por que está me acontecendo isso? Na versão Almeida, mostra o desespero. Eu imagino Rebeca arrancando seus cabelos, eu imagino Rebeca maluca, ela não sabe o que está acontecendo, e ela diz assim na versão Almeida: se é assim, por que vivo eu? Rebeca não queria sequer viver mais. O sonho de ser uma mulher grávida, uma mulher com seu ventre funcional, não fazia sequer mais sentido, porque ela não tinha mais gosto e graça de viver. Será que eu e você hoje não somos um pouquinho de Rebeca? Será que o que está acontecendo no mundo não nos faz ser um pouquinho de Rebeca? Por que está acontecendo isso? Por que nos acontece isso, Senhor? Talvez você está agoniado, talvez você está apavorado, talvez você está preocupado, talvez você perdeu o sentido da vida, talvez o pânico tomou conta de você. Será que eu e você hoje não temos um pouco de Rebeca? As condições estão propícias, perfeitas para sermos um pouco Rebeca. Para questionarmos, para nessa angústia que vem do nosso interior, falar: Senhor, por quê? Senhor, por que eu estou com medo? Senhor, para que viver desse jeito? Estamos enclausurados, está tudo fechado, nada funciona, nada pode abrir, nada acontece. Senhor, por quê? Que sentido há nisso? Se há dentro de nós, queridos, uma inquietação, se há dentro de nós um barulho que não se cala, se há dentro de nós um medo que toma conta, eu gostaria, assim como Rebeca consultou o Senhor e o Senhor lhe deu uma resposta, um plano parcial, contou para Rebeca apenas o que ela precisava saber. Repare que o Senhor não alivia depois que conta para Rebeca. O texto não diz: então Rebeca parou de sentir dor. O texto não diz: então tudo se acalmou. O texto não diz que dali para frente foi uma maravilha. Rebeca entendeu o que havia e ela foi capaz de absorver e seguir em frente até o nascimento desses meninos. E ela cria esses meninos crescem. O Senhor não a poupou da dor. O Senhor não a poupou da dor. Ninguém melhor do que Rebeca
creio eu, ninguém melhor do que Rebeca para falar de um conflito de dois povos. Ninguém. Ela vivenciou o conflito no seu ventre. Que pregadora maravilhosa ela seria. Que pregadora maravilhosa. Mas então eu gostaria de arriscar. Muito difícil, irmãos, responder essa pergunta, por que isso nos acontece? Mas eu gostaria de arriscar, baseado no que Deus ministrou no meu coração, e de forma muito simples, tentar colocar as palavras para que seja a resposta do Senhor para a sua vida também. O primeiro motivo, por que está nos acontecendo isso? A resposta, queridos, é porque todas essas coisas foram estabelecidas por Ele mesmo para os tempos do fim. Todas as coisas foram estabelecidas por Ele mesmo para o tempo do fim. Eu creio, queridos, que nós estamos vivendo esse tempo. E eu não quero ser aqui, aproveitar do momento, não tem nada a ver com isso. Eu creio nisso no meu coração, que nós somos a geração que vive, experimenta o tempo do fim. E se eu creio nisso, a resposta que veio do Senhor para mim, para ministrar para nós nessa noite, vai estar dentro disso, dentro do cenário dos tempos do fim. O Senhor disse que essas coisas que estamos vivendo, essa pandemia que estamos vivendo, o coronavírus que está invadindo o mundo, o Senhor disse que essas coisas aconteceriam e outras ainda mais. Não é só isso, queridos, para o tempo do fim. Não é só isso, tem mais. Ele diz em Mateus 24, 35, diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Que palavras são essas que jamais passarão? Do que Jesus está falando em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, falam da mesma passagem, falam dos sinais dos fins dos tempos. E que sinais são esses? Que palavras são essas que Jesus está falando que jamais passará? A primeira coisa que precisamos entender, antes de ir caminhando na resposta, nós vamos caminhar junto e vamos chegar num lugar. É que há um plano divino maior do que a minha existência, do que a sua existência, que excede o nosso entendimento, que excede o nosso intelecto. Ele está acontecendo, ele está em andamento. Nós somos acostumados com ciclos de vida. Na vida, na verdade, tudo se resume basicamente a dois movimentos: o movimento de expansão e o movimento de contração. Tudo geralmente se resume a isso. Nós nascemos e expandimos, depois nós chegamos no limite e começamos a regredir e a diminuir até desaparecermos. Isso acontece com plantas, com animais, conosco, com seres vivos quaisquer. Isso acontece com as estações do ano. Dois movimentos, querido: expansão e contração. E eu creio que há esse mesmo movimento nesse plano maior do Senhor para a história da humanidade, para que se concretize as suas palavras. Há um plano se expandindo e há um plano se contraindo. A fase de expansão já aconteceu, mas há uma fase de contração em andamento. Onde é que começa o ciclo da humanidade? A palavra de Deus nos ensina: o ciclo da humanidade começa no Éden. Ali a nossa história começa. Ali nós andávamos com o Senhor. Ali o Senhor, nós nos relacionávamos com Ele. Ali nós falávamos face a face com Ele. Ali não haviam barreiras. Queridos, a nossa história da humanidade começa ali, mas então em algum momento dessa história o pecado entra. E quando o pecado entra, nós perdemos a comunhão com Deus, nós somos separados de Deus, e nessa separação, o Senhor imediatamente provê um plano, uma resposta, cria a solução perfeita, o plano perfeito, chamado Jesus Cristo. No próprio Éden, Deus já manifesta que será enviado uma pessoa, um homem, o próprio Deus em formato de gente,
de carne e osso como eu e você, para restabelecer de novo aquilo que nós perdemos lá no Éden. É Jesus que ele está falando, é o nosso plano perfeito. E então, desde que o homem cai e ele caminha na história, dentro do plano de Deus, ele vai tropeçando, e a maldade se multiplica, e chega, e a distância, o homem está cada vez mais distante do Senhor, e chega a época de Noé, onde os dias são maus, e Deus pensa em destruir toda a humanidade, mas ele então encontra um homem, e por causa deste homem, Deus continua o seu plano. Por causa de Noé, a história continua, a humanidade continua, e Deus vai levantando líderes, vai levantando o seu povo, e o povo continua errando, continua se afastando, continua buscando de alguma forma alcançar, e vai criando ídolos, e vai adorando deuses, e vai tentando de alguma forma, através da essência que Deus colocou em nós de ser adorador, vai tentando no decorrer da história alcançar esse Deus, e não tem como alcançar se não for através do plano perfeito chamado Jesus Cristo. Então nós chegamos no meio do plano de Deus, é assim que eu quero chamar, mas não é só o meio, é muito pouco chamar o Jesus, a sua chegada na terra de meio. Na verdade, esse é o centro do plano. Jesus é o centro de todas as coisas são por Ele, por meio dEle, para Ele. Jesus então como centro, como a resposta do seu plano, como todas as coisas estão nele, feitas por Ele, Jesus então vem e morre por mim e por você. Nele, queridos, na proposta desse plano, quando Jesus está na cruz, nele os meus pecados, desde Adão, o pecado de Adão é derramado sobre Jesus. O pecado da geração posterior a Adão está ali derramado na cruz sobre Jesus. O pecado do assassino, o pecado daquele que degola os cristãos, o pecado do estuprador, o pecado do mentiroso, o pecado do corrupto, o pecado do fofoqueiro, o pecado do maledicente, o meu e o seu pecado está agora pregado na cruz junto com Jesus. Ele recebe toda a carga, ele recebe todo o peso, ele recebe tudo sobre ele, sem nunca ter errado, sem nunca ter pecado. O plano perfeito, o cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula, e ele recebe tudo sobre ele de uma vez só. De uma vez só, o meu pecado, das gerações passadas e das gerações que ainda virão, todos eles são depositados sobre Jesus, naquela cruz, naquele altar de sacrifício, de uma vez só. E por que isso acontece? Por quê? É a pergunta, por quê? Porque faz parte do plano de resgate para mim e para você. Queridos, isso é tão importante de se entender. Essa mensagem é uma mensagem do evangelismo, é uma mensagem de salvação, mas é tão importante entender o plano de Deus para a humanidade, porque quando nós entendemos o que Deus está fazendo dentro do seu plano, Deus está retirando de nós, de mim e de você, a possibilidade de se dirigir para Ele e dizer: ok, Deus, eu acredito em você, mas você não sabe o que eu experimento aqui na terra. Você está aí no seu trono, você está aí governando todas as coisas, você não é de carne e osso como eu sou, você não sabe que eu fui rejeitado, você não sabe que eu fui humilhado, você não sabe o que eu passei, você não sabe que eu perdi meus pais, que meus filhos foram assassinados, que a droga destruiu a minha família. Queridos, o plano de Deus retira de nós a possibilidade de falar qualquer dessas coisas, porque Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, para que Ele recebesse toda essa carga sobre si, para que quando eu e você nos ajoelhássemos no nosso quarto, nós sejamos capazes de dizer: Senhor, eu estou com essa dor. E Ele vai poder dizer: eu conheço. E você vai dizer: Senhor, eu tenho esse medo.
E Jesus vai dizer: eu também tive, eu sei do que você está falando. E você vai expressar a sua dor, a sua emoção, a dor da sua alma, vai ser específico com o Senhor, e o Senhor vai entender exatamente o que você está sentindo, porque Ele sentiu por mim e por você todas essas coisas, todas elas. Mas o plano não para aqui, o plano está em andamento, o plano maior do Senhor. Então Jesus ressuscita no terceiro dia, a sua obra continua sendo feita, e ao ressuscitar, queridos, antes que Ele suba aos céus, Ele ensina aos discípulos muitas coisas sobre o reino, e antes que Ele suba, Jesus diz aos seus discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Olha o plano em andamento. Antes que Ele suba, Ele diz: eu voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, onde eu estiver, estejais vós também. Isso está em João 14, de 2 a 3. Mas que palavras é essa que foram estabelecidas, que Jesus fala em Mateus 24, em Marcos 13, Lucas 21, que precisam então se cumprir nos fins dos tempos? Elas falam, Jesus está ensinando aos seus discípulos, os discípulos perguntam: Senhor, como serão os fins dos tempos? Senhor, dá-nos um sinal, explica para a gente não quer ser pego de calça curta, a gente não quer ser pego de surpresa, ensina para a gente o que vai acontecer, para que nós estejamos alertas e atentos. Eu não vou ler, você lê em casa com calma, Mateus 24, mas o texto fala como o mundo estaria para a volta do noivo, fala de catástrofes, fala de terremotos, fala de pestes, de pragas, de sinais nos céus, fala de dores, fala de falsos profetas, fala do aumento da maldade, fala do esfriamento do amor. Exatamente, queridos, todas as coisas que estamos vivendo, sim ou não? Tem alguma diferença do que estamos vendo, vivendo, para o que Jesus está falando? Por sinal, eu quero só abrir um parênteses aqui. O esfriamento do amor, queridos, prestem atenção, ele não é para a igreja do Senhor. O esfriamento da igreja de Cristo, o amor da igreja de Cristo não pode acontecer. Essa palavra é para o mundo, essa palavra não é para mim e para você. O amor dos nossos corações não vai se esfriar. Os sinais dos fins dos tempos é para serem observados, mas não quer dizer que vivenciaríamos todos eles. É a mesma coisa quando algumas pessoas dizem assim: nós somos pecadores. Em essência nós somos pecadores, mas às vezes o diabo mente, nos engana e diz assim: como eu sou pecador, e isso entra na nossa mente, mas nós precisamos mandar isso embora como servos do Senhor, porque nós erramos durante o dia, nós pecamos durante o dia, e nós assumimos a carapaça e dissemos: eu sou pecador e está tudo bem. Querido, nós somos pecadores, lavados e remidos, e nós podemos ficar um dia sem pecar, 2 dias sem pecar, 3 dias sem pecar, e quando errarmos, porque vamos errar, há um Consolador, há um Redentor, há um acesso ao Pai de novo através de Jesus Cristo, que nos perdoa, que limpa o nosso pecado, que nos purifica, e de novo nós temos acesso ao Pai. Não deixe que Satanás minta para você. O amor não vai se esfriar na sua vida. Embora o quadro de Mateus 24 seja caótico, embora tudo que a gente vê ali possa nos causar pavor, medo, pânico, queridos, se você ler com atenção, você vai descobrir que nós precisamos nos apegar ao que o Senhor fala conosco e não aos acontecimentos. Eu vou repetir: nós nos apegamos ao que o Senhor fala conosco e não ao que está acontecendo ao nosso redor.
E sabe o que Jesus fala conosco? Lucas 21, verso 9, diz assim: quando todas essas coisas estiverem acontecendo, é uma catástrofe, é um problema. Lucas diz assim, versículo 29, não tenham medo, é necessário que primeiro essas coisas aconteçam. Não tenha medo. Mas para não ter medo, querido, você não pode olhar para as circunstâncias. Você não pode ficar procurando as notícias. Você não pode ficar ainda atrás dos vídeos de desastre. Não fique olhando para as coisas, não fique olhando para as circunstâncias, não fique olhando para os acontecimentos. Elas vão nos apavorar. Os acontecimentos dos fins dos tempos são terríveis, mas Jesus ensina não para a gente ficar olhando para Ele. A palavra de Jesus para mim e para você hoje é: não tenha medo. Não tenha medo. O verso 19, Jesus continua. Veja que palavra: mande o medo embora. E tem mais uma palavra: é perseverando que vocês obterão a vida. Perseverança quer dizer não desistir, quer dizer não pular do barco, quer dizer não abandonar, quer dizer não pular fora. Queridos, os acontecimentos do mundo, eles vão nos machucar. E quando eu falo não vá atrás, cuidado com os jornais, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você lê, não é um conselho para seja indiferente, tape os olhos e faça de conta que nada está acontecendo. Não é isso que eu estou falando, até porque é impossível nos fins dos tempos que nós façamos de conta que nada está acontecendo. Nessa pandemia que estamos vivendo, tem jeito de fazer de conta que nada está acontecendo, com tudo fechado? Situações extremas, é impossível não sabermos o que está acontecendo. Mas se focarmos nas circunstâncias e não no Deus que as executa dentro de um plano, nós teremos sérios problemas emocionais, psicológicos, físicos, até de ordem espiritual, queridos. Até de ordem espiritual. Eu não vejo a possibilidade do Senhor executar o seu juízo, de Ele executar a sua palavra, e nós não nos machucarmos com o seu juízo, porque Ele é demasiadamente duro e pesado sobre nós. Duro e pesado. Seu coração não sangra quando vê que há 10 mil mortos na Itália. Nosso coração não sangra quando há multidões morrendo. Queridos, o juízo do Senhor nos machuca. E mesmo que Ele não caia sobre nós, mesmo que Ele não seja sobre nós, o juízo do Senhor no meu vizinho dói o meu coração. O juízo do Senhor no meu bairro dói o nosso coração. Hebreus 10, 30 diz assim: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. O Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas preste atenção, o que Jesus fala em Mateus 24 está escrito aqui: mas os salvos perseveram na fé. Olha a perseverança. Enquanto o juízo do Senhor acontece, enquanto o plano maior é executado, os salvos mandam o medo embora e perseveram na fé. Eles não abandonam a fé, eles não abandonam o nome do Senhor, eles não abandonam o seu amor ao Senhor. Mande embora nessa noite todo medo e coloque essa palavra no seu coração: perseverança. Nós precisaremos dela para o fim dos tempos. Nós precisaremos dela para esse momento que estamos vivendo. É permanecendo e perseverando nele, na vida com ele, que nós venceremos e passaremos por isso, queridos. Veja o que está escrito em Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7 fala da igreja de Filadélfia. É uma das igrejas do fim do tempo. E Filadélfia é uma igreja que permanece leal a Cristo. Está sofrendo golpes, está sendo atacada. Ela passa por lutas, ela está com pouca força, mas ela permanece de pé, guardando a palavra da esperança. Vamos ler o que está escrito ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras,
Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que estão na sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. De novo, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Queridos, essa palavra, ela não é para o nosso desespero, ela não é para o nosso sufoco. Essa palavra é de júbilo, essa palavra é de alegria, essa palavra é de regozijo e de conforto, porque embora o cenário dos fins dos tempos seja doloroso, nós não ficaremos olhando para as circunstâncias, nós não ficaremos olhando para os acontecimentos, mas os nossos olhos estarão fitos no Senhor, os nossos olhos estarão fitos no Criador, os nossos ouvidos estarão abertos para o que Deus está falando. Nós mandamos embora todo medo, todo pânico, e tudo isso vai embora. Se colocarmos, queridos, se continuarmos olhando para as coisas, sucumbiremos a tanta pressão. Há uma mensagem importante aqui para a igreja do Senhor, para mim e para você. Olhem para mim e não para as coisas que estão por vir. Eu quero te contar uma história. No plano da execução do Senhor, é disso que estamos falando. Eu quero tentar te ajudar a reconhecer como um plano é feito. Eu trabalhei quase 7 anos numa empresa, uma multinacional. Ela tinha aproximadamente 250 funcionários no mundo quando eu estava lá. E eu trabalhei nesses quase 7 anos, 1 ano e meio a quase 2, eu trabalhei em períodos de vacas gordas. Tudo ia bem, tudo ia de vento em polpa. Mas a empresa estava perdendo colocação no mercado de trabalho, a empresa estava sofrendo algumas dificuldades com as empresas menores, as startups que são rápidas, enxutas, e a empresa decidiu fazer movimentos para se recolocar, para se ajustar devido ao seu tamanho. E então a empresa, o que ela faz? Ela chama o CEO, o presidente da empresa, o CFO, o CFI, ela chama todos aqueles da alta cúpula da empresa, e ela reúne aqueles homens e eles traçam uma estratégia, um plano maior. E dentro desse plano há passos, há etapas, e depois que eles definem todas essas coisas num plano mais alto, eles chamam os seus diretores. E os diretores, os executivos, que também estão no alto escalão da empresa, mas ainda abaixo daquela cúpula, eles recebem as informações, mas eles não recebem as informações por completo. Tem coisas que eles não precisam saber. Tem parte do plano que eles não precisam saber. E eles então recebem a informação e vão fazendo o que a gente chama de top-down, é de cima para baixo, começa lá na cúpula, e todos eles vão fazendo o spread da informação, espalhando a informação, e cada camada recebe o nível de informação que é necessário para que aquele plano da cúpula aconteça. E no plano da empresa tinha um projeto de demissão em massa muito grande, que seria diluído no passar do tempo. Mas você sabe o que acontece, queridos? Se aquela cúpula diz para os diretores que faz parte do plano demitir 100 mil, 150 mil funcionários, você sabe o que acontece? A empresa entra em colapso, a empresa para, a empresa quebra, porque o que vai acontecer de pessoas pulando fora, a empresa vai parar de funcionar.
Portanto, o plano é diluído e só é entregue a cada camada, a cada pessoa, aquilo que lhe é importante. Onde eu quero chegar com isso, queridos? Não cabe a nós, no plano maior do Senhor, tentar entender o que está acontecendo, o que está sendo feito, porque nós não suportaríamos essa carga, nós piraríamos, nós emocionalmente seríamos destruídos, porque isso envolve juízo do Senhor, isso envolve acontecimentos extraordinariamente drásticos, e o Senhor está dizendo: eu estou cuidando de você, e eu revelo para você só aquilo que você precisa. É palavra de cuidado do Senhor por você e com você. Ele revela para Rebeca só o que ela precisa saber naquele momento e poupa-lhe a vida. A Rebeca não morre, mas ele não poupa a Rebeca de passar por algumas dores. Queridos, o Senhor entrega para mim e para você aquilo que é o suficiente para nós sabermos, dentro de um plano muito maior que está em andamento e vai se concluir palavra por palavra. Portanto, nesse primeiro item, tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos da janela, pare de cutucar, pare de procurar, essas coisas vão sangrar as nossas emoções. Olhe para o Senhor, procure as coisas do Senhor, cante louvores, coloque um vídeo no YouTube que te alimente, que te encha da palavra e do poder. Persevere na palavra do Senhor, mande embora todo medo, porque Ele vai cuidar de nós. Mas não retire da sua mente, queridos, que o primeiro porquê, há um plano de execução, há um plano em execução muito maior do que nós. O segundo motivo que eu gostaria de responder dá um glória a Deus aí, irmão. Por que isso está acontecendo? Senhor, eu entendi, Senhor, é um plano maior. Senhor, eu entendi que eu sou muito menor do que esse plano. Senhor, eu aceito, eu entendi. Glória a Deus pela sua vida. Senhor, eu entendi que eu então não devo olhar para as circunstâncias, eu devo mandar o medo embora e olhar para o Senhor, glória a Deus. Mas eu quero te dar um segundo motivo. Esse segundo motivo, por que essas coisas estão nos acontecendo, é para que a igreja de Cristo se levante, se prepare e ilumine o caminho do Senhor. Preste atenção nisso. O capítulo 24 de Mateus é escatológico, fala dos fins dos tempos, mas quando a gente navega para o capítulo 25, é ainda escatológico. O Senhor Jesus não está mudando o assunto, mas agora Ele está falando com os discípulos, agora Ele está fazendo ensinamentos através de parábolas, histórias que são criadas para que torne mais fácil o entendimento. E o capítulo 25, ele começa com a parábola das virgens, das 10 virgens. Eu quero ler para você. Põe na tela aí, David. O reino dos céus, pois será semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então as 10 virgens, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. E eu vou parar aqui. Essa parábola das 10 virgens, que seriam comparadas a 10 damas de honra, o texto quer transmitir através dessa palavra virgens que há
algo, historicamente falando, sempre que se fala de virgindade, tem a ver com algo que é sagrado, algo que é religioso, algo que é separado, que é puro. E o texto quer dar essa ideia para a gente. Estamos falando de pessoas religiosas, estamos falando de pessoas que têm envolvimento com algo que é sagrado. Está falando de mim e de você nesse texto. E observe, queridos, que Jesus, ele narra essa parábola baseada no costume, no casamento, na descrição de um típico casamento judaico daquela época. Era costume que o noivo fosse caminhando à noite, na escuridão, e ele ia em direção com alguns amigos à casa da noiva. E ao noivo ser avistado a alguma distância, alguém anunciava, alguém gritava: ali vem o noivo, ali vem o noivo. E aquelas damas de honra, aquelas virgens representadas no texto, elas pegam as suas lâmpadas, as suas tochas, as suas candeias, elas correm até o noivo, iluminam o caminho para que ele passe, e então ele é conduzido até a casa da noiva, onde a festa de núpcias acontece. Jesus está narrando exatamente o que acontece no costume judaico. Agora preste atenção, queridos. O foco dessa parábola não está no sono das virgens. O foco desta parábola está no azeite. O foco desta parábola está no que é derramado sobre umas, o que umas têm, o que umas guardaram, o que outras não têm. Eu quero, por um momento, voltar um pouquinho. São dois tipos de igrejas ali. O texto narra uma igreja que ouve o grito. As duas igrejas ouvem o grito. Umas são pessoas prudentes e outras são pessoas loucas. Mas ouvem-se o grito, o noivo está chegando, e as duas reagem da mesma forma. Os dois tipos de igrejas, as 10 virgens, elas reagem como? Elas acordam. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Nos tempos dos fins, acordar não nos será o suficiente ainda. Estar dormindo não era um problema. Quando elas ouvem o barulho, todas elas acordam. Queridos, acordar é uma etapa, acordar é importante, mas ainda não é tudo que precisa acontecer. Repare que então todas elas acordam, e todas elas pegam as suas candeias, todas elas pegam as suas lâmpadas. Pegar a sua lâmpada, pegar aquilo que você tem é importante, mas a lâmpada precisa de um combustível nesse tempo, e ter lâmpadas em suas mãos sem combustíveis não faz sentido. E as duas igrejas representadas nesse texto tinham lâmpadas em suas mãos, tinham candeias, mas somente uma, agora há diferença entre elas, somente uma igreja das duas representadas estava apta a acender aquela lâmpada, e elas acenderam porque elas estavam cheias do azeite, que representa a presença do Senhor. E preste atenção, olha o que essa igreja faz. É a igreja dos fins dos tempos, é a igreja que vai se encontrar com as noivas. Elas enchem as suas candeias de azeite, elas acendem as suas tochas, e elas vão ao encontro do noivo. O noivo está chegando, elas vão ao encontro dele, e elas iluminam o caminho. Fiquei pensando, para que iluminar o caminho? O noivo não conhece o caminho da casa de sua noiva? Com certeza conhece. O noivo não sabe como chegar lá. O noivo tem problema de vista, não consegue ver no escuro? Absolutamente consegue, senão ele já teria chegado até ali antes de ser visto com a sua candeia, com a sua tocha nas mãos. A representação disso, queridos, é que a igreja dos fins dos tempos, ela vai correr até Jesus, cheia do Espírito Santo, com seu fogo aceso, com suas tochas acesas, e vão iluminar o caminho do Senhor, como honra a Ele, não porque Ele precisa dessa luz. É um privilégio da igreja dos últimos dias, iluminar o caminho do Senhor, abrir o caminho do Senhor. Há muito trabalho a fazer, e é privilégio para mim e para você nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu não sei se você está entendendo, mas na igreja dos últimos tempos,
há muito trabalho a ser feito. O que o Senhor está dizendo é que a igreja dos últimos tempos, o Senhor me trouxe isso, é como se nós nos tornássemos novamente João Batista. Qual era a missão de João Batista? Abrir o caminho para o Senhor e pregar arrependimento. De novo o Senhor parece estar chamando a sua igreja para o fim dos tempos, para abrir o caminho do Senhor e pregar arrependimento mais uma vez, porque as tochas, se elas não servem para Jesus andar, se as tochas não servem para o noivo não precisa dela, as tochas então servem, sabe para quê? Para que o mundo veja na escuridão que o noivo está chegando. É para que as pessoas ao longe observem: olha lá, tem um noivo chegando lá, olha lá, e essa luz é a minha e a sua. Essa luz é a luz do Evangelho que brilha mais do que qualquer coisa. Essa luz é a luz que brilha na escuridão. O mundo precisa enxergá-la. A igreja dos fins dos tempos é uma igreja que evangeliza, que leva a palavra do Senhor, que põe luz onde há trevas, e nada pode fazer parar essa igreja dos fins dos tempos. Oh, aleluia. Será que estamos ouvindo, queridos, um grito do mundo? Consegue ouvir o mundo gritar? O mundo está gritando. Consegue perceber o gemido das nações? Consegue perceber o pânico das pessoas? Igreja do Senhor, enquanto o mundo grita, nosso papel não é apenas acordar é pouco demais. Nosso papel não é apenas pegar as nossas tochas, isso ainda é pouco. Nosso papel é levantar as nossas tochas cheias da presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Queridos, a igreja sem o Espírito Santo, ela não vai participar dos fins dos tempos. Ela vai tentar, se você ler o texto, ela vai correr atrás, ela vai tentar comprar, mas a porta é fechada, e a igreja sem a presença do Espírito Santo não tem sequer trabalho a fazer. A que iluminou a caminhada do noivo até a casa da noiva é a igreja que tem óleo, é a igreja que está prostrada aos pés do Senhor, cheia do Espírito Santo, cheia do azeite. Essa é a igreja que trabalha afincadamente, com mangas arregaçadas na chegada do noivo. Aleluia. Não dá, queridos, para a igreja dos últimos tempos ficar assistindo Netflix. Não dá para a igreja dos últimos tempos ficar no sofá. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem despertado a nossa igreja desde o ano passado. Senhor, tira-nos da apatia. Senhor, tira-nos, Senhor, dessa coisa que estamos sentindo no nosso coração. Queremos fortalecer os valores na palavra, queremos fortalecer os valores no Senhor. E o Senhor tem levantado um exército poderoso. Essa é a igreja do Senhor dos fins dos tempos. O Senhor está sacudindo o mundo, o Senhor está sacudindo todas as coisas, e não é possível que a igreja do Senhor continue inerte. Se a igreja, enquanto Deus sacode todas as coisas e abala todos os alicerces, se a igreja nem sequer acorda, queridos, eu não consigo nem dizer se somos igreja, se isso é uma igreja. Porque nessa parábola há dois tipos de igreja dos fins dos tempos. Uma acorda, as duas acordam. Portanto, uma igreja que não acorda, eu não sei nem se somos igreja, queridos. Portanto, acordar é necessário, mas ainda é pouco. No fim dos tempos, queridos, não há espaço para sermos meio crentes. Não há espaço para sermos meio convertidos. Não há espaço enquanto o mundo grita, enquanto há histeria em todo mundo, enquanto o povo geme, enquanto as nações tremem diante do Senhor, em tempos de tanta polarização, de tantas opiniões extremas e opostas e tão diferentes. Não há espaço para ser mais ou menos mais. A igreja do Senhor vai aparecer e uma igreja falsa vai desaparecer nesses tempos. Não dá para ser mais ou menos nos tempos dos fins, querido.
As pessoas não aceitarão o nosso discurso esfarrapado, a nossa falta de testemunho, e elas esfregarão na minha e na sua cara a nossa vergonha. Elas não aceitarão um Jesus de palavra que não está mudando a minha vida e a sua vida. O que o Senhor quer dizer na sua igreja é que nós precisamos estar alertas, precisamos estar cheios do Espírito Santo, precisamos levantar a nossa voz e dizer: desce Espírito Santo sobre mim, porque eu estou entendendo que eu preciso estar cheio para os últimos tempos. Sem isso eu estou fora, eu não tenho o que fazer, eu não terei o privilégio de levar a tua palavra, eu não terei o privilégio de acender essas candeias, essas tochas e ser o próximo João Batista, que vai abrir o caminho do Senhor, que vai pregar o arrependimento. Queridos, encha-se do Espírito. Olha como somos, nessa pandemia que estamos vivendo, o coronavírus, o Covid-19. Olha o que nós fazemos, o mundo inteiro. Nós mudamos todos os nossos hábitos. Nós mudamos o jeito de lavar a mão. Irmãos, eu te confesso que eu nunca lavei a mão lavando os dedos, lavando a palma da mão, lavando até o pulso. Nós mudamos os nossos hábitos. Isso é bom, não estou falando que é ruim, não. São coisas importantes a serem feitas para a gente evitar de propagar. E aí então nós usamos álcool o tempo todo. Tem álcool aqui na igreja para todo mundo aí, os que tem aqui, e a gente lava a mão toda hora. E a gente deixou de abraçar as pessoas, porque abraços e beijos se tornaram ferramentas de ataque, né? O isolamento, que machuca tanto, se tornou uma proteção para os nossos pais, os nossos avós. E nós estamos mudando tudo, todas as formas de fazer. Eu chego em casa, minha mulher botou lá uma caixa no chão, aí eu tenho que botar o chinelo lá. Minha irmã tem participação nisso, ela passou um vídeo de instrução, minha irmã, enfim. E aí eu ponho chinelo lá na porta, e aí Mandiara joga álcool na maçaneta. É um negócio doido, e a gente está mudando os hábitos, e eu tenho certeza que você também está mudando. Aí eu não posso sentar no sofá, eu tenho que ir direto para o banho, botar a roupa para lavar. Queridos, ela só não queima a roupa porque a gente não tem dinheiro para ficar comprando, né? Senão ela queimava a minha roupa. Mas o que eu quero dizer com isso? Querido, nós abandonamos velhas práticas, nós criamos novos hábitos por causa do coronavírus, mas o Senhor nos ordena, sua voz faz estremecer todas as coisas, e nós não damos um passo para mudar absolutamente nada. Somos críticos, achamos que Deus só quer saber do coração. Para o coronavírus mudamos tudo. Para o coronavírus fechamos todas as empresas e os comércios. Para o coronavírus tudo. Para Deus, para o Senhor da igreja, para aquele que tudo faz, para aquele que tudo é, para aquele que é dono de um plano maior, nada. Misericórdia de nós, Senhor. Se o infectologista, se alguém simplesmente faz um vídeo e diz: olha, eu sou infectologista, eu estudo isso, eu estudo aquilo, e foi comprovado que o nosso cabelo, eu estou supondo, tá, gente? O nosso cabelo, ele armazena o vírus, corona, e ele fica vivo por 30 dias, portanto foi comprovado que o maior transmissor hoje do coronavírus é o nosso cabelo. Você sabe o que acontece com o mundo amanhã, irmãos? O mundo amanhã está careca. O mundo estará careca. Mas quando homens e mulheres no jejum e oração raspam os seus cabelos, nós somos os primeiros a dizer: Deus não quer isso, Deus não precisa disso. Eles são radicais, eles deixam a barba crescer para quê? Para que esse voto? Deus só olha o coração. Queridos, nós somos juízes enquanto viramos todas as coisas e o mundo de cabeça para baixo por causa de um vírus. O que fazemos pelo Senhor? Igreja de Cristo, o que estamos fazendo pelo Senhor? Oh, Senhor!
quando o Senhor diz em Zacarias 1:3, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei a vós outros. Ele está querendo a sua igreja preparada para os fins dos tempos. Ele está nos chamando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor não suporta mais ver a mim e a você obedecendo instruções humanas. E não está aí o problema. O problema é obedecer, é ouvir a voz do seu governante, é ouvir a voz do seu prefeito, é ouvir a voz do seu chefe, mas não dar ouvidos à voz do Senhor. E o Senhor quer uma igreja obediente, o Senhor quer uma igreja atenta à sua voz, o Senhor quer uma igreja que responde. E se precisarmos, porque a igreja de Cristo, por exemplo, eu não estou falando que temos que fazer, eu só quero te mostrar, em vez de o mundo estar careca, porque um infectologista disse que o cabelo é um depósito de coronavírus, talvez a igreja do Senhor em oração deveria no outro dia tirar selfies e dizer: estamos orando pelo mundo, raspamos a nossa cabeça pelo Senhor, raspamos a nossa cabeça porque entendemos que o Senhor nos livrará dessa praga, fizemos isso e fizemos aquilo, porque somos um povo na nação, a igreja é uma só, não tem bandeira, não tem placa na frente. Precisamos parar, queridos, igreja do Senhor, parar de acariciar os pecados. Precisamos parar de brincar, de ser crentes, e de flertar com o inimigo, e de flertar com as coisas que não nos tornam prontos, a igreja do Senhor, dos fins dos tempos, para fazer a obra que se precisa ser feita, para espalhar o Evangelho em todos os lugares, para preparar o caminho do Senhor, para pregar o arrependimento. A igreja dos últimos dias vai iluminar vidas, ela vai levar o Evangelho sem timidez, com intrepidez, apresentando o Evangelho de Cristo como uma joia preciosa que é. Quando Jesus fala, não dê pérolas aos porcos, Ele está falando do Evangelho oferecido para pessoas que não querem. Mas, queridos, olha como ele é tratado como pérola, algo precioso demais, algo valioso demais. E é impressionante o que nós fazemos com relação ao Evangelho. Eu quero te dar um exemplo. Alguém já teve a experiência, você na sua casa já teve a experiência de ser apresentado a alguém que vai vender, sei lá, Polishop, Herbalife, Rinodê e tantos outros produtos aí. Eu acho que sumiu, mas antigamente tinha muito uma coisa de pirâmide. Não sei se ainda tem. Mas eu não sei se você já viu a paixão com que esses consultores sentam na sua frente para te oferecer um produto. Os olhos de quem vai vender um produto brilham. Eles falam, cara, esse produto é sensacional. Você precisa conhecer o bem que ele vai fazer para você. Ele vai deixar, se for um perfume, você mais cheiroso. Se for um creme, a sua pele vai ficar mais macia. E ele vai te falar aquilo tudo com paixão. E não tem problema fazer isso, os olhos dele brilham, ele acredita naquele produto, ele quer que você compre aquele produto, ele quer que você acredite também, e ele fala aquele monte de coisa, e ele diz no final, isso ainda não é tudo. Aí você fala, hã? O que tem ainda? Se você fizer, não sei das quantas, você vira um cliente pérola, um cliente sei lá das quantas, e você vai para um cruzeiro. Aí, hã? Uau, gostei disso. E ele fala, mas isso não é tudo. Ah, tem mais? Tem. Além do cruzeiro, você ganha uma Mercedes. E os olhos deles brilham. E os olhos de quem está ouvindo ali. E se gosta desse tipo de coisa. E vai, então eu quero. Então o que eu faço? E aí se compra. Aquele produto foi vendido. Há uma alegria, uma energia a se oferecer essas coisas. Agora vamos nós falar da pérola que Jesus está falando, que é o Evangelho. Vamos nós falar aquele que precisa. Olha como vamos.
Jesus te ama. Entregamos um folhetinho, e parece que essa pérola preciosa, que é o Evangelho, nós não sabemos como passar, mas a igreja de Cristo dos últimos tempos vai ter que se reinventar. Nós estamos nos reinventando nesses tempos, não estamos? Todas as coisas não estão sendo diferentes. Dizem que mesmo que passe todo esse surto, nós adotaremos novos procedimentos, as mãos terão que ser lavadas, álcools terão que ser disponibilizados em todos os lugares. Queridos, as coisas estão sendo reinventadas e nós estamos nos reinventando, e a igreja de Cristo não pode achar que não terá que se reinventar. Mas a verdade é que o Evangelho, essa pérola preciosa, tem que ser levado com paixão, porque ou Jesus está mudando a sua vida, ou Ele está mudando o seu caráter, ou Ele está mudando quem você é, ou Ele está te dando vida eterna após a morte, ou algo está errado com o Evangelho que estamos levando. E aí você pode pensar, mas Tiago, eu sou tímido, eu não sei falar. O incrível, queridos, é que a igreja dos fins dos tempos, ela é cheia do Espírito Santo. O poder não está em mim e em você. O poder está no Espírito Santo que está sobre mim e sobre você. Portanto, se você é como Moisés, que não sabe falar, Senhor, eu tenho dificuldade de falar, preste atenção, queridos, não tem jeito certo e errado de levar a palavra, não tem jeito certo e errado de evangelizar, tem o jeito que o Senhor vai usar dentro da sua estrutura. Se você é caladão, o Senhor vai usar o seu jeito caladão, você não tem que deixar de ser como você é, porque você é perfeito do jeito que Deus fez. Desde que eu e você estejamos cheios do Espírito Santo, Ele vai te usar. Você não precisa querer ser outra pessoa, você não precisa querer fazer igual um grande evangelista, um grande pregador, alguém que tem desenvoltura. Apenas seja cheio do Espírito Santo, igreja do Senhor. Isso vai nos bastar para o fim dos tempos. O Senhor está convidando a igreja dos últimos dias para aprender uma séria lição. Estamos vendo como o coronavírus é transmitido e transmissível. E o Evangelho precisa fazer a mesma coisa. As tochas precisam se acender em todo o mundo. O Evangelho precisa se espalhar na mesma proporção de que o coronavírus está nos ensinando a fazer. Igreja de Cristo, olhe para a transmissividade desse vírus. O Evangelho de Cristo precisa se alastrar nos fins dos tempos, e desse alastramento virá o grande e último avivamento, quando toda a terra conhecerá que o Senhor é Deus. Há um Deus sobre todas as coisas, e eles saberão, e eles verão de longe essas tochas iluminando o caminho do Senhor, e a palavra de Deus diz que o mundo conhecerá e saberá que eu sou Deus, e todo joelho se prostrará. Mas o lindo disso tudo é que eles não serão pegos de surpresa. A igreja que trabalha afincadamente nos últimos tempos, ela anuncia, ela prega o arrependimento, ela mostra para todo mundo: o noivo está chegando, e Ele está falando de mim e de você, fazendo isso no fim dos tempos. A igreja dos últimos dias, para encerrar, ela é uma igreja incontrolável, assim como o coronavírus. É uma igreja que não pode ser parada por homens. É uma igreja que não está presa a templos. É uma igreja que não trabalha dentro das quatro paredes somente. As quatro paredes, o templo do Senhor é o lugar de comunhão, mas quando vamos para casa, ao ir na padaria, ao ir na açougue, ao ir no supermercado, cheios do Espírito Santo, na primeira oportunidade que temos, no primeiro momento que nos aparece, a palavra do Senhor já é ministrada. Nós oramos ao Senhor e pedimos: Senhor, me dá estratégia para falar a Tua palavra de forma sutil. A diferença daquele exemplo que eu dei da Rinodale ou qualquer outro dessa é porque é produto que estou falando. Mas Jesus não é um produto. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor,
é aquele que nos garantiu vida eterna, é aquele que nos deu de novo acesso ao Pai, é aquele que quando nós andamos na terra hoje, o dia que fecharmos os olhos, continuaremos andando no céu com Ele. É desse Jesus que nós estamos falando. Só caminhará com o Senhor na eternidade aqueles que hoje escolhem caminhar com o Senhor aqui. Eu quero ler um texto, nem está no script, é para encerrar. As impressões digitais do Senhor, elas estão em todos os lugares. O mundo saberá que o Senhor é Deus, e o mundo não poderá dizer através da igreja de Cristo, que não sabia, que não ficou sabendo, que não tinha como descobrir. Ela descobrirá através de nós, queridos. Romanos 1, verso 18 diz: portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e justiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de todas as coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Queridos, as impressões digitais do Senhor estão em todos os lugares que nós olharmos. A presença de Deus é manifesta em todos os lugares. É isso que Romanos está dizendo. Portanto, não haverá desculpa no fim dos tempos, para mim, para você que conhece Jesus, para você que não conhece Jesus, não haverá desculpa. Nessa noite eu gostaria de pedir que a igreja aqui se colocasse de pé, e se você sentir desejo aí na sua casa, coloque-se de pé também. O Senhor nos ensina nessa noite que dentro do seu plano maior, dentro de tudo que Ele está fazendo, o Senhor está nos dizendo: não olhe para as circunstâncias, olhe para mim. E dentro dessa palavra, ela é evangelística. O plano da promessa, o plano da redenção, ela é puramente evangelística. E você que está na internet, eu quero nesse momento te dar uma oportunidade. Se você é um visitante, se você está assistindo e entendeu que existe um plano acima de você, e você entendeu que existe um Deus que enviou o seu Filho para morrer pelo seu pecado, para te dar acesso ao Pai, e isso incendiou o seu coração, isso de alguma forma quebrou o coração, eu quero te dar uma oportunidade de aceitar esse Jesus na sua vida, de recebê-lo agora como seu Senhor e Salvador, de dizer eu quero fazer parte desse povo dos fins dos tempos. Eu não quero estar fora, eu não quero ser como aqueles que dormem, eu não quero ser como aqueles que acordam, mas não tem azeite, não tem a presença do Espírito Santo. Eu entendo que os meus pecados estão na cruz e sobre mim não há julgamento, desde que o meu coração esteja firmado no Senhor, desde que eu reconheça que Jesus Cristo é então a resposta para o meu pecado. Se você está assim, querido, se você é afastado, desviado do Senhor, eu quero te dar uma oportunidade agora, eu vou orar por você. Mas você vai aí no YouTube, se você se sentir bem, e não precisa se preocupar com estar sendo exposto, não precisa se preocupar com vergonha. Entregar a vida ao Senhor é um privilégio, é dizer: ei, eu entendi, eu quero esse Jesus para mim.
Eu estou falando isso para você aqui, eu quero esse Jesus para mim, eu tenho para mim, e quantas vezes eu precisar aceitá-lo, assim o farei. Preste atenção, querido. Nesse momento você vai aí no YouTube, vai dizer: eu quero receber esse Jesus na minha vida, e você vai botar o seu telefone, e pode ser até de outro estado, não tem problema, porque a igreja consegue ligar. Nós vamos ligar por você amanhã, depois de amanhã, durante a semana, e nós vamos orar por você, e nós vamos confirmar a sua decisão por Jesus Cristo, para que você não ache que foi emoção, para que você não ache que você ficou empolgado. Nós vamos confirmar e orar com você e selar o que você está fazendo em casa. Pode ser de pé, pode ser de joelho, pode ser sentado, não interessa como, mas faça e diga: eu recebo esse Jesus no meu coração, eu reconheço que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, eu reconheço o sacrifício dEle por mim, eu entendi que o acesso ao Pai é só por Ele e através dEle. Pai, entra no coração agora, se há alguém conhecendo o Senhor, se há alguém recebendo o Senhor, se há alguém desfrutando dessa alegria de se fazer parte da sua família, de ser chamado filho de Deus, de ser regenerado, de ser transformado e ser feito nova criatura, onde todas as coisas antigas o Senhor não se lembrará mais. Senhor, vai agora e visita esta pessoa. Vai agora, Espírito Santo, toma o seu coração. Vai agora, Espírito Santo de Deus, e faz tudo novo. Transforme todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Uma segunda pergunta. É para você, igreja do Senhor. É para você, igreja do Senhor dos últimos dias. Talvez você tenha brincado de ser cristão, talvez você tenha brincado de ser meio crente, talvez você está flertando com o pecado, enquanto a igreja do Senhor dos últimos tempos é aquela que abandona o pecado, é aquela que não fica mais acariciando as suas mazelas, mas entende que eu preciso ser aquele arauto que vai proclamar a chegada do noivo, que vai como privilégio trabalhar, iluminar o caminho. E se você não se sente pronto para isso, você entendeu que está pisando na bola e no tomate, se você entendeu que pode mudar alguma coisa, faça isso agora, peça perdão agora. O Senhor muda quem nós somos, o Senhor nos faz servos do Senhor, ousados, intrépidos, cheios dEle, para realizar a obra dEle. Ele não faz tudo sozinho, porque Ele escolhe usar a mim e a você, Ele escolhe usar a igreja dEle. Ele tem poder para fazer todas as coisas, mas Ele decidiu usar a mim e a você. Essa é a escolha do nosso Pai, essa é a escolha do nosso Deus. Alguns aproveitarão, outros rejeitarão, e o Senhor ainda assim respeita a nossa decisão. Nesse momento, não fique envergonhado, fale com o Senhor, e o Senhor vai mudar a história da igreja dele. O Senhor vai mudar a história da igreja mundial. O Senhor vai usar a sua igreja para ser tochas que brilham nas trevas. Aqueles que estão preparados correrão em direção ao noivo, anunciarão e estarão cheios do Espírito Santo. Nessa hora, eu quero pedir que você que está em casa, que tem Jesus e é a igreja do Senhor, e o seu coração arde pelas coisas do Senhor, arde pelo Evangelho, eu quero pedir que você agora se coloque de pé e que você levante as suas mãos, porque agora nós vamos enviar através da internet, das câmeras, a presença do Espírito Santo para encher você. Se você está se sentindo um vaso vazio, se você está se sentindo sem o poder e sem a presença do Espírito Santo para ser ousado, você vai receber agora. Levante a sua mão, você que está aqui na igreja, levante sua mão, você que está em casa, e o Espírito Santo vai te encher. O Espírito Santo vai te encher. Creia nisso. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, queremos ser essa igreja dos fins dos tempos, cheios do Senhor.
Portanto, vai agora, Espírito Santo de Deus, agora, e sopra agora sobre a tua igreja, sopra agora sobre os que estão aqui, sopra agora sobre os que estão em casa, sopra, enche-nos, faz, Senhor, a transformação que precisamos para sermos a igreja madura, os arautos do Senhor, que proclamarão com ousadia, com intrepidez a tua palavra. Enche-nos, Senhor, porque sem a tua presença fracassaremos, sem a presença do teu Espírito não conseguiremos, sem a tua presença, sem a presença do teu Espírito sucumbiremos. Portanto, enche-nos, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva, ela é vida. Obrigado porque ela responde os nossos porquês, sem que o Senhor entregue o plano inteiro, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor acalma a nossa alma. Obrigado porque o Senhor muda, Pai, a nossa história. Obrigado, Senhor, porque contigo teremos vida eterna. Isso não está disponível para mim, mas para todo aquele que reconhecer que Cristo é o Senhor. Quero te louvar, Senhor, por esta noite. Abençoar os lares desses que estão aqui na igreja. Abençoar os lares e as casas dos que estão em suas casas, em seus sofás, tablets, celulares, nas mesas e nos quartos. Senhor, seremos esse povo destemido, não imprudente, mas destemido, porque o Espírito Santo habita em nós. Faz isso comigo, faz isso com a tua igreja, seja aqui, seja na igreja do lado, seja na igreja do outro bairro, de outro país, seja na igreja do Oriente. Faz, Senhor, porque a igreja é sua, desperta os corações. Em nome de Jesus. Amém e amém.